E isso é interessante porque, assim, um dos grandes, né, sei lá, percepções que eu tive, ou conclusões, ou insights, é que a gente tem uma visão que os russos são durões. Sim. São os casca-grossas. Eles são os caras, o russo... É o Cara, Putin em cima de um urso sem camisa na isso, Sibéria. é todas essas coisas. Os caras, naquele inverno, os caras são fortes, os caras são resistentes, os caras são meio inabaláveis. E a minha percepção eu não tinha essa visão, né? Lendo, estudando, fala, pô, a Ucrânia, os ucranianos são os underdogs, eles são os fracos, são a vítima. Eles sim são a vítima, mas eles não são uma vítima frágil. Os caras são muito durões, muito fortes, Casca muito grossa. resistentes, muito. E assim, é só você pensar, pô, nós estamos indo para quase 4 anos de guerra. E os caras estão enfrentando os tidos como casca grossa, que é o maior território do mundo, uma das maiores potências militares do mundo, e eles não perderam. Ou seja, esses caras não são brincadeira. E eu conversando, né, com as pessoas, eu tive um dia ali um painel que eles queriam mais ouvir o que a minha impressão do todo do que eu conversar com eles. E foi muito interessante porque eles me perguntaram, né, isso. E aí eu soltei essa. Aí eu falei, eu não sei, o mundo não capta, não tem essa imagem, pelo menos na minha visão. Sei lá, as pessoas podem discordar, ter outras visões, mas eu acho que o mundo não capta essa visão dos ucranianos, que eles são fortes e durões. E eles falaram, é curioso isso. Aí uma das pessoas ali na reunião virou e falou assim para mim, porque nem a gente sabia que a gente era assim. Ah, entendi. Ou seja, eles estão formando, eles saíram daquilo, né, desde que começou, maiores do que eles são. E eles estão descobrindo a força deles. Porque eles já foram vítimas de um genocídio de fome, né, o Holodomor. Eles já passaram por um monte de coisas e eles não conseguiram resistir. Ok, resistiram porque eles não acabaram, mas não desse jeito que eles estão resistindo agora. E eu achei interessante porque realmente dá para perceber que é uma coisa que não tá claro. Como que eu me apresento? Quem sou eu? Tipo assim, eles estão mostrando pro mundo, cara, eu sou a vítima, tem um agressor tentando me invadir. Eu tô aqui lutando, eu não vou desistir. Mas não tem uma persona bem definida, apresentada. Entendi. De quem eu sou. E talvez não porque eles estão em formação, porque eles estão se descobrindo como povo, como nação. Mas todo mundo com a sensação de que a ideia da Rússia é extingui-los como povo. Ah, isso é unânime. Unânime. E fica claro, porque os movimentos do Putin, eles denotam isso. Quando a gente olha para o que está acontecendo agora, né? Todas as oportunidades que o Trump está dando para o Putin e a maneira como o Putin corresponde ou não corresponde ou reage às opções que o Trump dá para ele, o Trump está sendo muito generoso com o Putin desde o começo. Agora o Trump está começando talvez a ficar cansado do Putin e está sinalizando que talvez ele não vai mais ser tão amiguinho ou vai dar tanto espaço para o Putin. Mas isso mostra uma coisa que era óbvia desde o dia que, em 2022, quando a Rússia cercou a Ucrânia. Quando cercou, todo mundo falou, não vai invadir, imagina. Isso é um blefe do Putin, ele quer fazer pressão para o Ocidente ceder, para entregar mais alguma coisa. E eu falei que ia invadir. E eu acho que essa é a leitura errada do Putin, e essa leitura está se repetindo de alguma forma agora. Não, o Putin está cansado, não tem por que ele continuar, ele não quer continuar. E claramente ele quer continuar. E não tem nada que ele aceite a não ser o domínio total ou a destruição total da Ucrânia. E esse é o objetivo dele. Ou ele ganha, porque ele conquistou, e é uma vitória militar, ele rompe as linhas de defesa ucraniana, ele avança, ele conquista território, ele derruba Kiev, ele conquista o governo, ele domina o país inteiro e ele ganha a guerra, e dominou o território. Ou eu entendo que ele tem um segundo raciocínio, se eu não posso ter, ninguém vai ter. E aí ele vai tentar falir a Ucrânia, arrebentar a Ucrânia,
até ela não ser viável posteriormente, mesmo que a guerra não continue ou que ele não continue numa operação ofensiva militar, entendeu? Ele vai ter feito uma grande parcela da população ir embora. Hoje, por volta de 10 milhões de ucranianos saíram do país. Eles saem geralmente para onde? Polônia, resto da Europa, tem gente nos Estados Unidos, tem gente no mundo inteiro. Tá. Mas, assim, imediatamente saíram para os países do lado. Muita gente fugiu. E eles têm um problema, o maior problema da Ucrânia hoje é mão de obra, né? É soldado, é combatente, é gente para se alistar e para lutar. Porque existe essa discussão filosófica se deve ou não baixar a idade e trazer a nova geração para dentro, e se trouxer a nova geração, acaba o país. Então, assim, eles têm um dilema aí para onde eles vão. Então, se as pessoas continuam indo embora, se as pessoas estão morrendo, e se os outros não podem, economicamente, se as cidades forem totalmente destruídas, não aconteceu isso ainda, né? As grandes cidades estão lá inteiras, mas o Putin tem mirado muito mais nas zonas civis, para quebrar o moral, para fazer o cara desistir, para o cara fugir, para o cara ir embora, para ir desgastando todos esses elementos para chegar talvez num momento que ele virar e falar assim, bom, e aí? Quem vai reconstruir esse negócio? Cadê esse povo? A Ucrânia não seja mais viável como país. Entendi. E aí ele ganha sem ganhar. Mas ele ganha só de sufocar, então. Isso, ele ganha destruindo, não obtendo e conquistando. Porque, inclusive, parte dos territórios que ele está dominando hoje, eles são terra arrasada completamente. E reconstruir isso daí vai ser dureza. Para ele, principalmente. Talvez para a Ucrânia seja menos duro se contar com a ajuda do Ocidente bancando essa reconstrução, que talvez é do interesse deles. E eu diria o seguinte, a Polônia, né, é um dos países que mais cresce na Europa. E é um país europeu diferente, assim, daquele modelo europeu, pequenininho, maior, mais largo, mais gente. Não tem a moeda do euro, então ele tem algumas vantagens, então cresce demais e está a economia pujante. A Ucrânia, se ela não tiver em guerra, se ela resolver esse problema, ela é a próxima Polônia. Maior, muito maior, em território e com terras muito mais férteis e com muito mais riqueza. Eu diria que a Ucrânia pode sair dali como um grande país da Europa, se ela resolver o problema.